A cura metafísica. As curas sempre ocorrem na medida de nossa compreensão da verdade sobre Deus, sobre o homem, a ideia e o corpo. A cura nada tem a ver com alguém externo chamado de paciente. Quando alguém pede uma ajuda ou cura espiritual, termina aí o papel que desempenhava até que nos alerte de sua chamada cura. Nós não nos preocupamos com o assim chamado paciente, com sua solicitação, com a causa da doença ou com sua natureza, nem com seus pecados ou medos. Estamos apenas interessados na verdade do ser, a verdade de Deus, do homem, da ideia e do corpo. A atividade desta verdade em nossa consciência é o Cristo, o Salvador ou a influência curadora. O fracasso na cura resulta de grande falta de compreensão da verdade sobre Deus, o homem, a ideia e o corpo. E estas noções erradas têm sua origem principalmente nas crenças religiosas ortodoxas, ainda arraigadas em nosso pensamento. Só poucos se apercebem do quanto foram cegos pela ortodoxia supersticiosa. Só há uma resposta à pergunta crucial: que é Deus? E a resposta é: eu sou. Qualquer defesa mental ou reserva íntima do indivíduo resultará certamente em fracasso. Existe apenas um eu universal, quer seja dito por Jesus Cristo ou por um João qualquer. Quando Jesus disse: "Aquele que vê a mim, vê aquele que me enviou", revelou uma verdade ou princípio universal. E isto é insofismável. Ou entendemos esta verdade ou não a entendemos. E se você não a entendeu, não precisa nem procurar outras razões para o fracasso na cura. A revelação de Jesus Cristo é clara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não puder aceitar isso como um princípio e, por isso, como a verdade sobre você mesmo e sobre os demais indivíduos, não terá o alicerce sobre o qual se apoiar. A verdade é que Deus é a mente e a vida do indivíduo. Deus é o único eu. A seguir surge a questão: que é o homem? E a resposta é que o homem é ideia, corpo, manifestação. Meu corpo é ideia, ou manifestação, e assim também meu negócio, meu lar e minhas posses existem como ideia, como manifestação ou expressão. Por essa, e não por outra razão, meu corpo é a exata imagem e semelhança de minha consciência e reflete ou exprime as qualidades, o caráter e a natureza de minha própria consciência do ser. Chegados, pois, a este ponto, entendemos que eu sou Deus, que Deus é a mente e a vida do indivíduo, que o corpo existe como ideia de Deus. Deus, ou o eu sou, é universal, infinito, onipotente e onipresente. Por isso, a ideia do corpo é igualmente indestrutível, imperecível e eterna. Nunca nasceu e nunca morrerá. Nunca serei privado da percepção consciente de meu corpo, e, por isso, nunca estarei sem meu corpo. Quando olhamos para o mundo com nossos olhos, não vemos nosso corpo, não vemos esta ideia divina e infinita chamada corpo. O que vemos é um conceito, mais ou menos universal, desta ideia. Quando vemos um corpo saudável, uma bela flor ou árvore, estamos vendo um conceito bom da ideia de corpo, árvore ou flor. Quando vemos um corpo envelhecido e adoentado, uma flor murcha ou uma árvore seca,
estamos vendo um conceito errôneo da ideia divina. Quando melhoramos nosso conceito de ideias, de corpo ou manifestação, chamamos esta concepção melhorada de cura. Na realidade, nada aconteceu ao tal paciente ou ao seu corpo. A mudança ocorreu apenas na consciência do indivíduo e se tornou visível como crença melhorada ou cura. Por esta razão, apenas o curador deve aceitar sozinho a responsabilidade da cura e nunca tentar repassar a culpa do fracasso para a pessoa que lhe pediu ajuda, pois todo indivíduo é eu sou, vida, verdade e amor. E seu corpo existe como ideia eterna, espiritual e harmoniosa, sujeita apenas às leis do princípio, da alma, do espírito, e é nosso privilégio, dever e responsabilidade conhecer esta verdade, e a verdade libertará todos aqueles que se voltam para nós. Como consciência individual, espiritual e infinita, eu corporifico meu universo. Corporifico ou incluo a ideia do corpo, de casa, de atividade, de rendimento, saúde, riqueza e amizade. E estas estão sujeitas apenas às leis espirituais e à vida. O corpo não age sozinho. Ele é governado harmoniosamente pelo poder espiritual. Quando o corpo parecer discordante, inativo, superativo, instável ou aflito por dores, sempre há a ideia subjacente a isso de que ele possa agir sozinho, que tenha o poder por si de se mover ou não, de sofrer, de doer, de adoecer ou de morrer. E isto não é verdade. Ele não dispõe de atividade ou inteligência próprias. Toda ação é espiritual, portanto, ação boa e onipotente. Quando reconhecemos esta verdade, o corpo responde ao conhecimento ou compreensão da verdade. Nenhuma mudança ocorre no corpo, pois o erro nunca esteve nele. O que muda completamente é o conceito de verdade que foi e sempre será. Lembremos aqui de que não há nenhum paciente externo, nenhum corpo fora daqui a ser curado, melhorado ou corrigido. Trata-se sempre de uma falsa ideia ou crença no pensamento do indivíduo que deve ser corrigida. Quando começamos a compreender que o corpo não age sozinho, que ele apenas responde aos estímulos da mente, podemos desconsiderar as chamadas condições físicas desarmônicas e nos fixar apenas na verdade de que a vida sempre se expressa harmoniosamente, perfeitamente e eternamente como a divina ideia de corpo. A compreensão de que eu sou consciência espiritual, individual e infinita, que corporifica toda a ideia correta e a governa com harmonia, nos trará saúde, harmonia, lar, emprego, reconhecimento, paz, alegria e domínio. Compreender que isto é verdade para todos os indivíduos desfaz a ilusão de ódio, inimizade e hostilidade. E isto também faz de você um praticante, um curador ou um mestre, mesmo que não faça desse trabalho uma profissão. Passemos agora a encarar nossas superstições ortodoxas para delas nos livrarmos. Jesus foi enviado ao mundo para livrá-lo do pecado, da doença ou da escravidão? Não. Deus, o princípio infinito, a vida, a verdade e o amor, não conhece o erro, o mal, o pecado, nem o pecador. Jesus viu tão claramente esta verdade que tal visão fez dele o Salvador, o curador, o mestre
e o mesmo poderá ocorrer conosco. A ação da verdade na consciência individual é o único Cristo. O Cristo nunca é uma pessoa. A ação da verdade na consciência individual constitui o único Cristo, sempre presente, aquele que era antes de Abraão. Esta atividade da verdade dentro de você é o Cristo. A ação da verdade na consciência de Buda revelou a natureza do pecado, da doença e da morte como sendo ilusões ou miragem. Esta mesma ação da verdade na consciência de Jesus Cristo revelou a nulidade da matéria, desdobrou-se como consciência curadora, diante da qual desapareciam o pecado e a doença, e a própria morte era vencida. Todo conceito errôneo, quer do corpo, do negócio, da saúde ou da igreja, deve desaparecer na medida em que a ideia correta sobre isso se instala na consciência individual e coletiva. E que dizer da Imaculada Concepção ou Nascimento Espiritual? A Imaculada Concepção ou Nascimento Espiritual é o alvorecer da ação da verdade na consciência individual, ou a Cristo-ideia. Apareceu em Jesus como a revelação de que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que me vê, vê aquele que me enviou. A ação da verdade na minha consciência, o Cristo de meu ser, está revelando que eu sou consciência espiritual, individual, infinita, que corporifica meu universo, incluindo meu corpo, minha saúde, prosperidade, meu lar, minhas amizades, a eternidade e a imortalidade. Deixemos que a ação da verdade em nossa consciência seja o primeiro e único objetivo, e nosso Cristo se revelará em seu modo individualizado. Não existe o mal. Por isso, paremos de resistir a uma discórdia específica ou a uma desarmonia da existência humana que se nos depara agora. Tal aparente discórdia desaparecerá assim que formos capazes de abandonar a resistência contra ela. E nossa capacidade de fazer isso está na proporção de nossa percepção da natureza espiritual do universo. E uma vez que isso é verdade, é evidente que nem o céu nem a terra podem conter o erro de qualquer natureza. Assim, o pensamento humano, não iluminado, vê o erro bem ali onde Deus brilha, a discórdia ali onde há harmonia, o ódio onde transborda amor e o medo onde de fato está a confiança. O trabalho em que nos envolvemos é a conscientização de que somos consciência espiritual infinita e individual, que incorpora dentro de nós mesmos todo o bem. Este é o cântico que cantamos, o sermão que pregamos, a lição que ensinamos, e, até que nos venha a realização, será nosso tema, nosso motivo condutor. É o fio prateado da verdade que une todas as mensagens. Nada pode vir de fora de nós, nada pode nos ser acrescentado. Já somos o vertedouro da consciência de onde jorra o infinito. Aquilo que recebe o nome de humano em nós deve ser aquietado, para se tornar uma clara transparência através da qual nosso infinito ser individual possa aparecer, se expressar ou revelar. Quando olhamos as cataratas do Niágara, podemos até imaginar que, com tanta água a correr continuamente, venha a secar. Mas, se olharmos para além do quadro próximo,
Veremos o Lago Erie e perceberemos que se trata de fato não de cataratas de Niágara, mas que este é o nome dado ao Lago Erie, no lugar onde se derrama no precipício formando a cascata. A inesgotabilidade da cascata de Niágara é garantida pelo fato de sua origem, aquilo que constitui o Niágara. É, na realidade, o Lago Erie. E assim é conosco. Nós somos o ponto onde Deus se torna visível. Nós somos Deus, sendo o Verbo feito carne. Nossa fonte, aquilo que nos constitui, é Deus, o ser divino e infinito. Nós somos Deus, sendo Deus aparecendo, Deus se manifestando.